E um dia depois, Marcos acabou indo com sua família, mas o Alex com o Jonatas e o Gabriel, até um mundo que estava sendo dominado por uma criança. E quando chegaram lá, o Gabriel perguntou que tipo de criança era essa para conseguir dominar o mundo inteiro. E o Marcos disse que era um menino que tinha uma capacidade de se regenerar de qualquer tipo de ataque que recebia e que também acabava apagando as pessoas da realidade, já que ele era tão poderoso assim. Ele começou a pedir o que ele queria e se as pessoas contrariassem ele, acabava apagando elas. E ele insistiu tanto nisso que resolveu dominar o mundo inteiro, já que ninguém podia contra ele. As pessoas acabaram se submetendo e meio que ele domina o mundo inteiro, já que todo mundo sabe quem ele é e ele fez questão que todo mundo atendesse a tudo que ele pedisse. Só que, apesar de tudo, ele é só uma criança e ele não sabe ainda direito o que quer. Então, vive fazendo birra, as pessoas vivem com medo. E toda vez que as pessoas contrariam ele, acabam sendo apagadas. E toda vez que já tentaram contra ele, não deu em nada. E as pessoas que fizeram isso acabaram sendo apagadas. E a Glória disse que isso é horrível. E o Marco disse que era mesmo. As pessoas vivem com medo, por isso começaram a pedir por ajuda, que já não aguentavam mais viver assim. Sempre tendo que agradar em tudo o mini ditador. E perguntaram se ele não tinha algum nome. E disseram que o nome dele era Marquil. Só que esse era um nome que ele próprio havia dado para ele. Só que depois de saber o que era um ditador, ele resolveu ter esse nome, mini ditador. E as pessoas vêm com medo de fazer qualquer coisa que ele possa não gostar. Até as crianças já vêm com medo porque os pais delas contaram sobre o que ele podia fazer se elas não obedecessem ele. Só que ele vive triste porque ele diz que tem um mundo inteiro, mas ele não tem o que ele mais quer, que é a família dele, alguém que goste de verdade dele, porque ele percebe que todo mundo está junto com ele, mas que vive com medo e até ele já está cansado disso. E enquanto ele estava olhando lá as imagens do planeta, vendo onde ele estava, perceberam que o Ângelo estava lá junto com ele e logo se desesperaram porque não viram quando ele saiu e acabaram vendo nas câmeras lá da nave que ele acabou entrando por um portal no globo do tempo e chegou até onde o menino ditador estava. E uma hora o Marcos ouviu o Ângelo chamando ele e o Marcos abriu um portal até lá e a Glória foi junto. E a Glória perguntou o que o Ângelo estava fazendo lá com ele. E o Ângelo disse que sentiu que ele estava triste, que ele queria os pais dele e chamou o pai dele que podia encontrar os pais do mini ditador. E o Marcos perguntou pro Marquinhos se ele queria encontrar os pais dele. E o Marquinhos disse que o nome dele era mini ditador e todos tinham que chamá-lo assim. E o Marcos disse que ele é uma criança, ele precisa da família dele, não de um mundo inteiro aos pés dele. E ele começou a chorar e disse que ele não sabe quem são os pais dele e que desde que ele sabe, ele nunca os conheceu, ele só queria a família dele. Ele tá com medo de tudo que ele se tornou. As pessoas têm medo dele e ele tá com medo de viver assim sozinho pro resto da vida. E o Marcos disse que entende como ele tá se sentindo e por isso veio até aqui para ajudar. E o Marquinhos disse que ele quer os pais dele e o Marcos disse que poderia ajudar a encontrá-los. Se ele quiser, ele pode até levar ele até eles. E ele disse que queria, porque ele sente falta de ter uma mãe. Ele vê todas as crianças com uma mãe por aqui, com um pai, brincando junto, sem medo. Mas ele vive sozinho. As pessoas até fingem que gostam dele, mas ele percebe que elas só têm medo de serem apagadas. E Marcos retirou um fio de cabelo dele e abriu vários portais e localizou onde estavam os pais dele. E descobriu um portal para o Poder Verso. E o Marcos disse que os pais deles estão em um outro universo e que ele poderia levá-lo até lá. E o Marquinhos disse que ele quer muito conhecer os pais de verdade dele e ele não aguenta mais ficar sozinho. E o Marcos acabou levando ele para a nave, junto com a Glória e o Anjo. E
acabaram entrando no portal que estava a localização dos pais do Marquil e chegaram em um planeta bem desenvolvido e acabaram pousando lá. E o Marcos foi seguindo o rastro que só ele mais estava vendo e chegaram até uma casa que eles viram que era bem luxuosa. E quando eles chegaram na frente, perceberam que uns scanners passaram por eles e pararam no Marquil. E de repente soou um alarme na casa e perceberam que logo saiu um homem com uma mulher correndo por lá e foram lá pra frente. Quando viram o Marquil, pararam e o Marco viu o rastro genético e viu que eram os pais do Marquil e disse pro Marquil que eles eram os pais dele. E o Marquil ficou olhando lá pra eles e viu que o homem se parecia com ele. E o Marquil começou a falar mãe e pai e eles disseram que sim. Eles não acreditam que o filho deles acabou voltando pra ele depois de tanto tempo. Correram e abraçaram ele. E ele começou a chorar e disse que ele queria tanto encontrar os pais dele e que ele tinha muito medo de nunca acontecer isso. E o Marcos disse que ele acabou encontrando ele em um outro mundo, no qual ele estava liderando tudo lá, só que à base do medo. E disseram que, por enquanto, isso não importava. Eles estão felizes de encontrar o filho deles de volta. Passaram muito tempo tentando descobrir para onde ele foi levado. E o Marcos quis saber dessa história. E os pais do Marquinhos disseram que eles estavam desenvolvendo crianças bem poderosas. Pessoas que tinham alguns tipos de poderes bem poderosos acabavam se juntando para nascer filhos bem mais poderosos. Só que aí quando um irmão dele acabou sabendo do poder do filho dele, ele acabou dando um jeito de sequestrá-lo quando ele ainda era bem bebê e mandou ele para uma nave que acabou mandando ele para um outro mundo sem que ninguém soubesse. Só que ele deixou um rastro de pista que acabou sendo descoberto e ele acabou sendo pego e punido por isso. E eles passaram muito tempo tentando encontrá-lo, para qual mundo foi que ele foi mandado. Só que o irmão dele acabou dizendo que ele foi mandado por um portal de uma anomalia, então era meio difícil localizá-lo. E o Marcos disse que acabou encontrando ele em um mundo e percebeu o chamado das pessoas que estavam com medo dele e até mesmo a própria tristeza dele que ele está sentindo tanto, fato de uma família, e conseguiu localizá-los para trazê-lo de volta. E a Glória perguntou com relação às pessoas no mundo lá, como é que vai ficar. E o Marcos disse que o Marquinhos ele quer ficar com a família dele, e eles vão ter que voltar àquele mundo e esclarecer as coisas, e também consertar algumas coisas que foram feitas. E eles se despediram lá dos pais do Marquinhos, e acabaram voltando para nave, acabaram chegando naquele planeta que saíram. E o Marcos acabou entrando em uma transmissão lá na rede de comunicações, falando com o mundo inteiro, dizendo que o mini ditador acabou sendo levado para o mundo que ele pertencia, e que ele não precisava mais ter medo. E também ele acabou restaurando tudo que o mini ditador acabou fazendo, apagando as pessoas. E as pessoas voltaram, e as pessoas, quando souberam disso, pularam de alegria. O Marcos disse que ele não iria mais voltar, já que ele preferiu estar com a família dele. E o Marcos acabou chegando com o Ângelo e perguntou por que foi que ele foi até lá. E o Ângelo disse que sentiu a tristeza dele e percebeu que ele precisava de um amigo de verdade. E disse que ele queria poder voltar outra vez para falar com o Marquinhos, já que percebeu que ele queria um amigo igual assim. E o Marcos disse que tá tudo bem. E voltaram lá pro planeta e o Marquinhos perguntou pro Ângelo se ele poderia em qualquer dia para brincar com ele. E o Ângelo disse que prometia. E ele acabou indo embora para a Terra, mas disse que voltaria qualquer dia. O Marcos disse que acabaria voltando para cumprir isso. E disse que já resolveu as situações com o mundo que o Marquinhos estava. E também entregou umas gravações lá sobre algumas coisas que ele fez, que era importante ele saber. E enquanto eles estavam voltando para a Terra, o Ângelo perguntou pro pai dele por que era que o Marquinhos estava tão triste, apesar dele ser um líder bem poderoso de um mundo inteiro. E o Marcos disse que, apesar dele ser isso, ele também só era uma criança. Ele precisa da família e não de inúmeras pessoas sobre o seu governo. E que crianças elas não precisam ficar tomando decisões de adultos, só precisam ser crianças. E o Ângelo perguntou se foi por isso que foi proibido o trabalho para crianças na Terra, que também criança não pode experimentar nada que pode ser mais da idade dela. E o Marcos disse que é por isso mesmo. Criança tem que ser criança, não precisa se preocupar com coisa de adulto, porque um dia elas vão chegar lá, por isso que não precisam ficar apreciando tanto. E voltaram para a Terra.